Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Neemias, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro, né? Mas antes disso, vamos fazer uma rápida revisão dos primeiros dois capítulos, só para a gente embalar aqui no raciocínio, né? Bom, o livro se chama Neemias, que é por conta da história que se passa em torno dessa pessoa chamada Neemias, né? Desse judeu chamado Neemias, e a palavra, o nome Neemias significa Javé consola, né? O livro ele foi escrito entre os anos de 445 a 425 a.C. É o 16º livro da Bíblia, né? Na ordem que nós vemos dentro da Bíblia, né? Mas se fosse colocar na ordem cronológica, né, dos acontecimentos, você veria o livro de Neemias ficaria na posição que você está vendo nesse mapa aí, que foi mais ou menos o que o Amadeu já disse nas aulas anteriores. Ele seria, na verdade, um dos últimos livros do Antigo Testamento. No capítulo 1, ele começa com uma data, mais ou menos dizendo que ali era o mês de Quisleu, no 20º ano do rei Artaxerxes, e ele começa com Neemias sabendo de uma notícia vinda do seu irmão Anani, né? E nesse capítulo também menciona que o pai de Neemias se chama Acalias. Então aí nós vemos dois integrantes da família de Neemias, né? Dizendo que os muros de Jerusalém estavam derrubados. E por conta disso ele fica muito triste com essa notícia, né? E ele conversa com Deus, ele pede ajuda a Deus para tratar com o rei sobre esse assunto. E o capítulo 1 termina mencionando a profissão de Neemias, digamos assim, né? Ele era o copeiro do rei, né? Como a Amadeu já explicou, não era simplesmente uma função de experimentar as comidas e bebidas do rei antes dele comer, para saber se estavam envenenados, mas era um cargo de bastante confiança que o rei tinha, né? No capítulo 2 já começa com uma outra data, o mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes. Então passou mais ou menos aí um período considerável de 1 mês, 2 meses, entre a notícia que Neemias teve, no capítulo 1, e o que acontece no capítulo 2, que basicamente é a conversa que Neemias tem com o rei sobre a situação e sobre o projeto que ele tem de voltar para Jerusalém, né, para reconstruir, para organizar a reconstrução desses muros. O rei concorda e Neemias pede dois tipos de cartas para o rei, né? Primeiro, ele pede cartas para que Neemias possa entregar aos governadores na região do Eufrates, para que permitam que ele passe por ali e chegue até Jerusalém. E também ele pede uma outra carta para que ele possa entregar para Asaf, né, que tem o cargo de guarda das matas, para que ele possa pegar madeira para reconstruir os muros e outras coisas lá na cidade. E então, com essa autorização do rei, com essas cartas e com esse material, ele sai de onde ele está, que é a cidadela de Suzã, na Babilônia, e vai para Jerusalém. Chegando lá, ele já dá de cara com 3 adversários, vamos dizer assim, 3 opositores, Sambalate, que é um Horonita, Tobias, um Amonita, e Gerson, um Arábio. São 3 figuras, né, 3 personagens que não concordam com a reconstrução dos muros, não querem ver a cidade se dando bem, então não gostam quando Neemias chega lá para fazer essa tarefa. E aí, no capítulo 2 mesmo, né, menciona que depois que ele chegou lá em Jerusalém, ele acorda numa madrugada
com uma pequena caravana e vai inspecionar os muros. Então ele dá uma volta na cidade para ver a situação dos muros. E aí nós chegamos no capítulo 3, que basicamente menciona uma lista, né, de pessoas que participaram da reconstrução dos muros. Mas antes da gente entrar nessa lista, nós vamos entender um pouquinho o que significa essa questão dos muros de Jerusalém, né? Nós, hoje em dia, não temos essa questão das cidades serem cercadas por muros, né? A gente não tem isso aqui. Não é comum você ver uma cidade cercada por muros. As cidades têm fronteiras, você pode ver nos mapas as divisões das cidades, mas não tem muros, né? Inclusive, essa questão de muros entre cidades, entre países, hoje em dia é uma questão bastante delicada, né? Provoca um certo mal-estar. A gente viu recentemente o presidente dos Estados Unidos querendo erguer um muro entre os Estados Unidos e o México, né? E isso gerou um baita de um mal-estar lá diplomático. Alguns anos atrás, na década de 90, foi erguido um muro, né? Em Berlim, na Alemanha, para separar a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, por conta da questão da Guerra Fria, e isso também foi um grande mal-estar sobre vários aspectos, né? Então, nos dias atuais, a questão de muro entre cidades não é uma questão que não faz muito sentido para a gente, né? Mas antigamente era bastante normal isso, você ter as cidades cercadas por muros. Por quê? Porque o muro ele não tinha essa preocupação diplomática que a gente tem hoje. O muro das cidades ele era um símbolo de proteção para as pessoas que estavam dentro da cidade, né? Porque você limitava a forma como estrangeiros podiam acessar a cidade, só tinha algumas portas por onde eles podiam entrar, e também protegia contra ataques surpresa, né? Uma das muralhas mais famosas é a muralha de Jericó, que muitos de vocês conhecem a história, né? Quando Josué, sob as ordens de Deus, derrubou as muralhas de Jericó, né? Então é um grande exemplo de cidades cercada por muro. Mas aqui a questão de Jerusalém, eu vou passar agora com vocês uma breve cronologia, uma breve história de Jerusalém para vocês entenderem de onde surgiu esses muros de Jerusalém, né? Quando Israel entra em Canaã, por volta de 1406 a.C., o povo liderado por Josué começa a derrotar todos os povos que moravam em Canaã com a proteção de Deus, né? Com a direção de Deus. E aí o terreno que fica livre é dividido entre as 12 tribos e cabe à tribo de Benjamim ficar com a cidade de Jebus, né? Que mais tarde viria a ser a cidade de Jerusalém. Isso você pode ver lá em Josué 18, 28. Mas, apesar de ficar com a cidade, a tribo de Benjamim não expulsa os moradores de lá, que, por se chamar Jebus, são os jebuseus. Então você vê lá em Juízes 1, 21, que até a época dos juízes, Benjamim não tinha expulsado ainda os jebuseus de lá. Eles só são expulsos de lá por volta do ano 1003 a.C., quando Davi finalmente conquista a cidade de Jerusalém, a cidade de Jebus, né? Como está escrito lá em 2 Samuel 5, versículos 6 e 7, e ela passa a ser chamada de cidade de Davi. E ali talvez esteja uma explicação por que demorou tanto para conquistar a cidade, talvez, porque a cidade era muito bem fortificada, já na época dos jebuseus. Tanto é que Davi só conseguiu conquistar a cidade porque eles conseguiram entrar na cidade por um túnel que abastecia a cidade com água. Daí depois, com isso, Jerusalém passa a ser a capital do reino, né, de Israel. E aí quando chega o ano 970 a.C., Salomão se torna rei e com a sua sabedoria, com a bênção de Deus, ele amplia o reino de Israel, né? Tanto é que constrói o famoso templo, né? O primeiro templo a ser construído na cidade de Jerusalém. E amplia também o tamanho da cidade de Jerusalém. Ela fica um pouco maior.
Mas aí, com o declínio espiritual dos judeus, né, o abandono aos mandamentos de Deus, em 586, Nabucodonosor conquista Judá, né, e destrói o templo e os muros da cidade. E aí, como o Amadeu já comentou nas aulas anteriores também, lá por volta do ano 535 a 515, Esdras volta do cativeiro, né, na Babilônia, para reconstruir o templo. E aí, agora no ano 444 a.C., onde nós estamos aqui no livro de Neemias, Neemias apresenta o projeto para o rei Artaxerxes para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros da cidade, né? Então é aí que nós paramos. E como é que são esses muros e como é que foi feito isso? E isso aparece no capítulo 3, que é o que nós vamos ler agora, né? O capítulo 3 começa mencionando que os muros, né, começa mencionando uma ordem aí, menciona uma ordem de reconstrução dos muros, né? Começa falando da Porta das Ovelhas, vocês estão vendo aí nesse mapa, que a região da Porta das Ovelhas ali, os muros em torno dessa porta, foram reconstruídos por Eliasibe, que era o sumo sacerdote na época, junto com os sacerdotes e alguns homens de Jericó. Depois, temos ali próximo a Porta do Peixe, foi reconstruída, quando eu digo a porta, digo a porta e os muros ao redor, tá? Não é somente a porta. Foi reconstruída pelos filhos de Hassenaá e mais algumas pessoas que Neemias menciona ali, como Meremote, Mesulão, Zadok e um grupo de pessoas chamada Tecoitas. Depois tem a Porta Velha, que é reconstruída por mais um grupo de pessoas, né? Depois a Porta do Vale, construída por Anum e os moradores de Zanoa. A Porta do Monturo, construída por Malquias, né? E aí aqui ele só menciona esse nome porque Malquias era uma pessoa bastante importante na região, então provavelmente ele não deve ter construído sozinho, né? Ele deve ter pedido para os seus servos, para as pessoas que trabalhavam para ele ajudar na reconstrução. E aí depois passa para a Porta da Fonte e Porta das Águas, onde tem um grupo de pessoas também aí que reconstrói esse muro, essa região dessas duas portas. Depois a Porta dos Cavalos e Porta Oriental, né, reconstruída por sacerdotes e por mais algumas pessoas aí, né? Depois a Porta da Guarda, novamente reconstruída por Malquias, né? E termina na primeira porta que foi mencionada lá no início do capítulo, a Porta das Ovelhas, né? O fechamento aí do muro, reconstruída por ourives e mercadores, né? Esse capítulo 3 é um bom desafio para jogar no Mezuzá, né? Quem já jogou esse jogo aí com a gente no GAP sabe do que eu estou falando, né? Lá tem uma tarefa que você tem que ler um trecho da Bíblia sem errar nada, nenhuma pontuação, nenhuma vírgula. E esse capítulo aqui é um nível dificílimo para poder... Quem conseguir ler esse capítulo sem errar nenhum pedacinho, olha, devia ganhar uns 2 ou 3 pontos no jogo lá. Então, o capítulo 3 basicamente é isso. Ele menciona essa lista de pessoas que foram responsáveis aí por reconstruir o muro, né? Então, o que a gente pode aprender a princípio com essa lista, com esse capítulo? Bom, a gente pode aprender basicamente 2 coisas. A primeira é que é importante dar honra a quem merece honra. As pessoas aqui se desgastaram, se empenharam para reconstruir o muro. E Neemias, de certa forma, fez questão de registrar o nome delas, para que todo mundo, depois que lesse, pudesse ver quem foram as pessoas que botaram a mão na massa. Então,
é uma lição que a gente tem que ter, é de reconhecer o trabalho das outras pessoas, né? Principalmente quando se trata da obra de Deus. É importante reconhecer o trabalho das pessoas e dar o devido crédito a elas, não só para a pessoa em si, mas para as outras pessoas também, para que as pessoas saibam quem fez o quê, né? E a outra questão é que esse capítulo mostra um pouco, quebra um pouco aquela ideia de que quando algum projeto ou alguma ideia é apoiada por Deus, ela vai acontecer com facilidade. Existe esse pensamento no meio dos cristãos, né? Isso aqui está acontecendo com dificuldade, estou com muita dificuldade de fazer essa coisa. Então acho que não é da vontade de Deus. Não é por aí. A gente não pode dizer se é da vontade de Deus só porque algo é fácil ou é difícil de fazer. Por quê? A reconstrução dos muros era uma obra que Deus permitiu, apoiava, queria que fosse feita. Tanto é que Neemias teve sucesso nessa obra aqui. Mas vejam uma coisa, nesse capítulo 3 tem vários detalhes que mostram que essa reconstrução não foi tão simples. Veja, nos versículos 1, 8, 12, 17 e 32, nós vemos o tipo de pessoa que reconstruiu o muro. Foram sacerdotes, foram ourives. Ourives são pessoas que trabalham com ouro, fazem joias. Foram perfumistas, líderes e mulheres, levitas e comerciantes. São pessoas que não têm experiência em construção, não são pedreiros de ofício. Então tiveram que abrir mão dos seus trabalhos, da sua zona de conforto, botar a mão na massa, até calejar a mão de repente, aprender como fazer a reconstrução para poder fazer. Então não foi uma coisa muito simples para elas se adaptarem a essa realidade, que é mais ou menos o que a gente está passando hoje em dia com essa crise. Às vezes a gente precisa se adaptar enquanto a situação não volta ao normal que a gente está acostumado. Então talvez você tenha que se adaptar à situação atual, e isso pode ser doloroso, tem que sair da sua zona de conforto às vezes. No versículo 5 você pode ver que teve gente que não quis participar da obra. Teve gente que não se sujeitou a essa obra. Então você pode ver que enquanto as pessoas estavam trabalhando, tinha gente que não queria fazer. Ou seja, exemplos de pessoas que talvez pudessem desanimar aquelas que estavam trabalhando. Alguns sofreram bastante. Você vê no versículo 20, né, uma pessoa aí que teve sentiu bastante ardor, bastante dificuldade no seu trabalho. No versículo 4 e versículo 21, menciona o nome da mesma pessoa, Meremote. Uma pessoa que trabalhou, dá a entender que ela teve um turno dobrado. Ela trabalhou 2 vezes no muro. Ela trabalhou numa parte, depois foi para outra parte trabalhar. Então ela se esforçou muito para fazer aquilo acontecer, né? Então você vê que isso são exemplos de que nem sempre a obra de Deus vai ser feita com facilidade. Tem outros exemplos na Bíblia, né? A entrada na Terra Prometida, como eu mencionei, enfim, outras coisas, né? E o próprio Jesus já disse, né? Se você não é digno de carregar, se você não carrega você tem que carregar a sua cruz e seguir após ele. Então carregar a cruz é uma coisa pesada, vergonhosa. Então não caiam nessa ideia de que se algo é da vontade de Deus, então vai acontecer com facilidade. Isso nem sempre acontece. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha anotado aí as questões que eu passei para você preencher na apostila. E agora na reunião aí que nós temos depois da aula, a gente vai conferir as respostas. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.